Fala pessoal, e aí, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Carvalho e este é o seu resumo diário com as principais notícias do dia. Estamos nesta segundona, dia 20 de outubro, e em poucos minutos você vai ficar por dentro de tudo que tá bombando no esporte, da Fórmula 1 até o futebol brasileiro, passando também pelo futebol internacional. Então, já chega junto, deixa o seu like aqui no vídeo, porque isso é importante, viu, pro nosso canal. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e não perder os próximos resumos. Bora começar? Vamos lá! E a gente começa com Fórmula 1. Max Verstappen, tetracampeão mundial, ainda sonha com o 5º título. Depois das últimas corridas, ele conseguiu diminuir a diferença para os líderes e agora está a cerca de 40 pontos da ponta do campeonato. Com 5 etapas restantes, o holandês da Red Bull precisa praticamente vencer tudo e ainda torcer por tropeços de Oscar Piastri e Lando Norris. Não vai ser fácil, mas se tem alguém que gosta de reviravolta, é o Verstappen, né? Será que vem o Penta por aí? A disputa promete. Nas últimas corridas ele foi muito bem e aí o pessoal já comenta, né? Será que o Verstappen vem para ser campeão mais uma vez? Vamos aguardar. Futebol brasileiro. O Palmeiras acende o alerta vermelho no Brasileirão. Isso porque o time de Abel Ferreira só tem 20% de aproveitamento nos confrontos contra os times do G6. São os principais adversários do campeonato, né? São 8 jogos, com apenas uma vitória, 2 empates e 5 derrotas. O desempenho é pior do que no ano passado, no ano de 2024, e claro que liga o sinal de alerta para a reta final do Brasileirão. O Verdão precisa reagir se quiser brigar pelo título. A gente viu aí no último final de semana que o Palmeiras perdeu para o Flamengo, né? Uma disputa que poderia deixar mais distante a liderança do Palmeiras, e agora os dois estão coladinhos ali. Então, na disputa entre os 6 primeiros colocados, o Palmeiras não está se dando muito bem nesse Campeonato Brasileiro, e isso faz toda a diferença na hora de somar os pontos no final da competição. E se você está curtindo esse vídeo até aqui, já aproveita para deixar o like. É de graça, não custa nada e ajuda muito o nosso canal. Me mostra aqui que vocês querem mais resumos como esse. Esse é uma métrica importante que a gente tem aqui, então se tem bastante curtida, quer dizer que é pra gente fazer mais. Curte aí, não se esquece de se inscrever. E agora o Corinthians, que voltou a ser punido e está proibido de registrar novos jogadores. A CBF aplicou um novo Transfers Ban, porque o clube não pagou uma parcela de cerca de R$780 mil ao Cuiabá, referente à compra do volante Ranieri. É a segunda vez que o Timão atrasa esse pagamento. Com isso, o Corinthians segue mergulhando em uma grave crise financeira, hein? Já são mais de 2 bilhões em dívidas e agora também sem poder reforçar o elenco. Essa pressão da torcida só vai aumentando. Isso é difícil porque o time fica sem poder alavancar novamente, né? Quando você traz novos jogadores, novos craques, a torcida se alimenta com essas contratações, passa a torcer mais, comprar mais camisa, isso vai criando um círculo virtuoso, né? Ao contrário do que anda acontecendo no Corinthians. Mas existe uma nova diretoria, o pessoal tá querendo mudar essa situação, vamos acompanhar os próximos capítulos, né? Porque o Corinthians tem realmente um nome, né? Uma instituição importantíssima no futebol brasileiro e tem tudo para sair dessa situação. Agora um episódio lamentável que marcou o futebol de base no final de semana. Durante o jogo entre Mantiqueira e Corinthians pelo Paulista Sub-12, uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante depois que ela teria ofendido um garoto de apenas 11 anos com palavras racistas. O árbitro acionou o protocolo antirracismo. O menino saiu chorando e a partida foi interrompida. A Federação Paulista de Futebol se manifestou dizendo que repudia qualquer tipo de preconceito. É triste, né? Constatar que mesmo entre as crianças o racismo insiste em aparecer. Um caso que chama atenção e a gente vai continuar acompanhando também. E agora ao mundo das lutas, porque vem aí um duelo histórico no boxe. Anderson Silva versus Chris Weidman. Eles vão se enfrentar pela 3ª vez. Os dois que protagonizaram uma das maiores rivalidades do MMA agora levam o duelo pro ringue. A luta será em novembro em Miami e vai ser transmitida pela Netflix. Antes da luta, o Weidman não perdeu a chance de provocar o Spider. Ele disse que quer mostrar quem sempre foi melhor.
O Spider Silva, como sempre, respondeu com elegância: "Nos vemos no ringue", ele disse. A rivalidade está viva também agora no boxe. Aliás, o pessoal tá migrando bastante pro boxe, né? A gente viu aí diversos confrontos, teve Popó, Vanderlei e tal, o próprio Vitor Belfort dizendo que vai lutar também, quer lutar contra o Vanderlei, quer lutar contra o Popó. Enfim, o boxe tá em alta nesses últimos anos e a gente vai acompanhar essa grande disputa Silva e Weidman. De volta falando sobre o Corinthians, agora sobre uma contratação, mas não é de atleta não, viu? O Corinthians anunciou um novo nome para comandar as categorias de base. Erasmo Damiani. O dirigente já passou por clubes como Palmeiras, Internacional e Atlético Mineiro, além da Seleção Brasileira Olímpica, onde ajudou na conquista do ouro de 2016. Damiani chega com a missão de reorganizar o departamento e recuperar a credibilidade do projeto depois de denúncias e trocas recentes no comando. O Timão tenta retomar o caminho de casa, né? O Corinthians sempre foi conhecido por revelar craques, por ter uma boa base. Nos últimos anos teve alguns problemas, principalmente de gestão, e agora tá mudando, começando aí pelo diretor da base. Vamos acompanhar o que vai acontecer, né? Parece notícia de polícia, né? Notícia daqueles jornais de polícia, mas não, é do futebol, viu? O meia Arrascaeta do Flamengo viveu momentos de tensão, a notícia é séria. Logo após a vitória sobre o Palmeiras, ele sofreu uma tentativa de assalto no Rio de Janeiro. Criminosos armados tentaram abordar o carro do jogador, que estava com a esposa, que está grávida, e familiares. Por sorte, o veículo é blindado e ninguém se feriu. O Arrascaeta disse que ficou em choque e cobrou mais segurança pública. Felizmente, tudo terminou bem. Situação que muita gente passa, né? Não só os jogadores. E aí, quando acontece com um ídolo do Flamengo, chama a atenção do Brasil todo. E segurança pública nunca é demais. Com certeza, o estado do Rio de Janeiro precisa de mais investimento nessa área. Se você gosta de se manter bem informado e quer apoiar o nosso canal, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho, assim o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo. Então não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal. Vamos agora para o futebol internacional. Boas notícias para os torcedores do Barcelona. O clube já tem data para um possível retorno ao Camp Nou. Depois de mais de um ano de reformas, a prefeitura aprovou o laudo final e o time pode voltar a jogar em casa entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro. A volta deve acontecer em grande estilo, hein? Com o estádio parcialmente modernizado e a capacidade reduzida temporariamente. O Camp Nou, símbolo do futebol mundial, está quase pronto para o reencontro com a torcida. É um dos estádios, sem dúvida alguma, mais importantes do mundo. Ainda sobre o futebol internacional, agora a gente vai falar de um assunto relacionado aos times da Inglaterra. O técnico Jürgen Klopp, que deixou o Liverpool no meio do ano, deixou uma brecha no ar, hein? Em entrevista ele disse que, em teoria, é possível. É possível o quê? Ele voltar a comandar o clube no futuro. O Klopp garantiu que não pretende treinar outra equipe inglesa e que mantém enorme carinho pela torcida dos Reds. Será que um dia ele volta a Anfield? Os torcedores já começaram a sonhar. É um dos técnicos aí que marcaram a história do poderoso Liverpool. E agora a próxima notícia: Gabriel Medina vai ser pai. Viu? O que foi que colocou isso aqui? É notícia pra gente colocar no giro? Então vamos colocar, então vamos falar, ué. O tricampeão mundial de surf Gabriel Medina e a influenciadora Isabela Arantes anunciaram que estão esperando o primeiro filho. O casal publicou nas redes sociais fotos da gestação e uma prancha de surf personalizada com o nome do bebê. É o início de uma nova fase na vida de Medina, que agora encara o maior desafio, a paternidade. Parabéns ao casal. Quem que foi que escreveu esse negócio? Os caras estão de sacanagem. Comenta aí se você gostou dessa matéria aí, dessa notícia. E tem mais confusão envolvendo Vini Júnior. O Real Madrid venceu o Getafe por 1-0, mas o que chamou a atenção foi a discussão entre Vinícius Júnior e o zagueiro Iglesias durante o jogo. O defensor se irritou com as provocações do brasileiro e disparou: "Por isso todo mundo te odeia".
abre aspas, né? Abre aspas. Por isso todo mundo te odeia. Ele disse pro Vinícius Júnior, fecha aspas. A cena viralizou e dividiu opiniões. O Vini Júnior respondeu nas redes sociais com ironia e o Real Madrid saiu em defesa do atleta brasileiro. Mais um capítulo da relação tensa entre Vini e os rivais espanhóis. Cara, o que você acha da questão do Vini? Você acha que ele acertou na mão, acertou na forma como ele reclama? Ou os caras da Espanha pegam muito no pé dele? Qual que é a tua opinião? Quero saber aqui nos comentários. Preciso muito da sua opinião sobre esse assunto. E agora mais um caso de polícia, né? Porque a van com torcedores do Criciúma foi atacada. Para fechar esse nosso episódio, esse nosso vídeo, a gente vai falar sobre um episódio lamentável, né? Fora de campo. Uma van com torcedores do Criciúma foi atacada na BR-101, depois do empate com o Avaí pela Série B. 2 carros interceptaram o veículo e atiraram pedras. Os vidros foram quebrados, mas felizmente ninguém se feriu. A polícia de Santa Catarina investiga o caso e tenta identificar os agressores. Mais um exemplo de violência que não combina com o esporte. Nada a ver, hein, gente? É isso aí, essas foram as principais notícias desta segunda-feira, dia 20 de outubro de 2025. Se gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhum resumo e principalmente o resumo de amanhã. Amanhã a gente volta com mais informações, mais notícias aqui no canal Rodrigo para você, que aliás tem outros vídeos também que a gente produz, né? Vídeos sobre os mais variados assuntos no quesito esportivo. Se você tem também um vídeo que você queira que a gente produza, mande mensagem pra gente aqui. Claro que a sua participação sempre é fundamental e importantíssima. Valeu, galera. Até o próximo vídeo.